Boa noite, muita gente entrando aqui. A gente está ativando o link, que começa oficialmente a partir das 8 horas. Vamos ter uma oportunidade ótima aqui de conversar sobre todo esse processo que permeia uma demissão. O pessoal está chegando, vou dar um oi aqui para quem está chegando. Só mais uns minutinhos e a gente já começa. Enquanto o pessoal vai entrando aqui, vou pedir para vocês irem colocando, comentando aqui na live onde é que vocês estão, da onde vocês falam, de que cidade vocês falam. Importante para a gente saber quem que está participando, da onde a gente vai conversar aqui, falar um pouco. Brasília, turma aqui de Brasília. Para quem não sabe, eu estou em Brasília também. Mas eu acho que tem gente de outros lugares aí. Vamos ver de onde a turma tá. Ótimo. O pessoal tá entrando para bater esse papo. Porto Alegre, um pouquinho mais longe, frio. Eu tô passando um calor danado aqui com essa luz em cima de mim. É ótimo que tem gente de todos os lugares entrando, querendo saber um pouco mais. Tô bastante ansiosa para essa conversa. Espero que ela seja muito útil. Esse é o motivo de eu estar aqui hoje, para a gente fazer essa conversa ser bastante produtiva, ser uma conversa que possa clarear a mente de quem está passando aí por um processo que precisa de ajuda, precisa entender por onde começa, o que faz. Então é um pouco esse processo. Já são 19h59, vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 minutinhos. E aí eu vou esperar a turma chegar, a gente já começa a conversar. Enquanto ninguém chega aí, enquanto o pessoal tá chegando e a gente ainda não começa, vou passar uma dicasinha muito legal aqui, ó, de livro. Não sei se vocês já leram, quem gosta de conhecer um pouco mais sobre o cérebro, sobre como funciona a nossa cabeça. A gente vai falar um pouco sobre isso na nossa live hoje. Então, esse livro ele é ótimo, fala um pouco sobre como é que a dopamina funciona no nosso cérebro e por que a gente tem uma busca incessante por várias mudanças. Então é muito interessante entender todo esse mecanismo de funcionamento do nosso cérebro para inclusive entender um dos principais impactos que a gente passa aqui nesse processo de demissão. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só vou esperar mais 2 minutinhos e aí a gente já começa. Vamos lá. Espero que vocês estejam animados. Eu tô com todas as minhas anotações aqui, ó. Mas sabe que na hora o que vale é o improviso, né? Então, o que vale é o que tá aqui, ó, na nossa cabeça e no nosso coração. Então, é isso que a gente vai falar. Eu adoro ser pontual, não gosto de deixar ninguém esperando. Então, como já teve gente que se antecipou, já são 20 horas, então acho que aqui a gente já pode começar, né? Então, boa noite para todo mundo que está por aqui. Estou muito satisfeito de poder fazer essa conversa e a gente falar um pouquinho sobre essa jornada de transição de carreira. Porque eu gosto de falar que é uma jornada porque só quem passa por esse momento e por esse processo sabe que não é um processo necessariamente linear, né? Então, muitas vezes a gente imagina que passar por uma transição de carreira é algo que você vai seguir exatamente uma receitinha de bolo e o bolo vai sair pronto e as coisas vão funcionar da melhor forma possível. E quem está passando por isso sabe que não é bem assim, né?
Então eu quero aproveitar esse espaço, que nosso objetivo aqui hoje é conversar de uma maneira muito franca, muito aberta, ter um ambiente aqui de troca, que a gente pode falar sobre o quão difícil pode ser um processo de ficar sem o seu trabalho, né? O trabalho ele tem um papel fundamental e significativo na vida de todas as pessoas, né? Então, quando a gente decide trabalhar, primeiro, porque a gente precisa se sustentar, e segundo, porque a gente precisa ter orgulho de algo que a gente faz, a gente precisa ter um objetivo, precisa ter um propósito. E quando essas duas coisas elas se combinam, é o melhor dos mundos, né? Então, nesse processo de demissão, muitas vezes as pessoas estão há muitos anos no seu trabalho, tem 10 anos numa função, 5 anos, 20 anos numa função, numa determinada empresa, e quando de repente esse trabalho acaba, às vezes até porque a pessoa foi demitida, ou também porque ela resolveu sair, tem muita gente que se aposenta, inclusive, depois de 30 anos de carreira, né? A gente ainda tem uma geração que vem se aposentando com essa quantidade de tempo depois de ter trabalhado no mercado, né? Então a gente percebe que depois de muito tempo fazendo uma mesma atividade, ocupando uma função, quando a gente sai do trabalho, existe um impacto significativo em como a gente se sente em relação à sociedade, como a gente sente o nosso propósito, o nosso valor em relação à sociedade. Pode parecer clichê, mas na verdade quando a gente deixa de ocupar um papel no trabalho e a gente vai para casa e fica sem ter o que fazer, muitos pensamentos, reflexões passam a acontecer em relação ao que faz sentido, né, para a gente poder fazer. Então eu quero começar contando uma história, que é uma história, são duas histórias na verdade, né? Então eu vou falar de duas histórias reais. Uma história, eu vou chamar a pessoa de Alice, para poder preservar a identidade dela, né? Então eu vou contar para vocês a história da Alice. A Alice é uma profissional bastante sênior, com mais de 25 anos de empresa, ela tem 40 anos de idade, e a Alice começou a trabalhar muito jovem, né? Já trabalhou em várias empresas, mas a última empresa que ela trabalhou, ela ficou por mais de 15 anos. E um belo dia, várias reestruturações começaram a acontecer na empresa que a Alice trabalhava. É natural, o mercado está muito dinâmico, a gente percebe uma evolução do trabalho num dinamismo muito maior do que já aconteceu no passado, principalmente com a evolução da tecnologia, com novas ferramentas. Então a gente vê movimentos inclusive de crescimento, de movimentos de desligamento por causa de inteligência artificial. As empresas estão passando por mudanças na forma de trabalhar. Então naturalmente acontecem cenários de reestruturações. E foi o que aconteceu na empresa da Alice, né? Só que ela nunca imaginou que tinha chegado a vez dela. A vez dela de, como executiva, ser comunicada de que a empresa não precisaria mais do trabalho dela, porque a posição dela não iria mais existir. Ela não estava esperando passar por isso. Ela até imaginava que em algum momento pudesse haver alguma mudança, mas ela passou por essa mudança e foi pega de surpresa. Então a reação da Alice, quando ela foi comunicada que ela foi desligada, foi uma reação de muito choque, e ela ficou muito sentida, tá? Então ela foi para casa, conversou com o marido, e resolveu que ia dar um tempo para pensar no que ela ia fazer na carreira dela. Só que quando ela chegou em casa, ela me contou que ela não teve coragem de falar para os filhos. E eu perguntei para ela como foi isso, assim, né? Ela tem 2 filhos, uma diferença de idade ali, um filho tem 10 e o outro tem 12. E eles perguntaram por que ela estava em casa, né? Por que ela estaria em casa sem trabalhar? E foi quando então ela falou que estava de férias. Foi a primeira coisa que passou pela cabeça dela para poder justificar o fato dela estar em casa. E depois ela ficou tentando entender com ela mesma por que ela não teve coragem de contar que ela de fato tinha sido demitida, né? Então, inclusive quando ela comentou essa história comigo, ela me contou, foi no almoço, ela me
me convidou para um almoço para a gente conversar um pouco e ela pediu alguns conselhos de como ela ia tocar esse processo de transição de carreira dela. E aí, nesse momento, ela falou que ela não tinha nem coragem de contar para outras pessoas que ela tinha sido demitida. Então essa é uma história de demissão. Agora eu vou contar outra história de demissão. A outra história de demissão é o Eduardo. Também esse nome é fictício para poder preservar a identidade do Eduardo. O Eduardo é meu aluno. O Eduardo participa comigo da jornada de transição. E o Eduardo me trouxe o seguinte relato, né? Que ele ficou muito aliviado quando ele foi demitido. Porque ele estava há 7 anos numa empresa, atuando na área de vendas, e no último ano ele estava tendo muita dificuldade para bater as metas. Não estava concordando com as regras de metas da empresa e realmente estava se sentindo prejudicado. Então ele estava sofrendo uma pressão absurda do chefe dele, com cobranças presenciais, com cobranças na frente dos colegas, de que ele estaria sendo atrasado na hora de bater as metas. Enfim, toda essa situação foi muito difícil para ele no dia a dia, então ele já estava muito cansado de não conseguir nadar contra a maré e não conseguir sair daquele ciclo que ele não conseguia mostrar mais os resultados do jeito que a empresa estava cobrando dele, né? Então a produtividade dele caiu e aí chegou a vez dele ser demitido. E aí ele falou pra mim: Fernanda, eu fui completamente tomado pelo alívio. Eu cheguei a comemorar com a minha esposa, porque eu sabia que eu ia receber um dinheiro nessa minha rescisão. E aí, sabendo dessa demissão e que eu ia ter esse dinheiro, eu consegui pensar assim: agora eu vou dar um tempo para eu poder recomeçar. Então, percebam que nessas duas histórias eu tenho sentimentos antagônicos e diferentes. Mas nas duas situações, o que acontece é que tanto o Eduardo quanto a Alice, depois do que aconteceu, veio aquela reflexão: o que eu faço agora? Agora que eu não tenho uma rotina estabelecida, agora que eu não sei quando o dinheiro vai cair na conta de novo, agora que eu simplesmente preciso recomeçar, né? Então, essas duas situações mostram que é normal, é natural as pessoas reagirem de maneiras distintas. Então, algumas pessoas sentem vergonha, outras pessoas sentem raiva, indignação, outras pessoas simplesmente não querem falar sobre o assunto, né? E é super natural isso, porque quando acontece um processo de demissão e de repente você vamos dizer assim, sugado daquela rotina que você estava no seu dia a dia, né? E a gente sabe que as rotinas de trabalho hoje são muito intensas, as pessoas trabalham muito, gastam horas no dia, não só trabalhando, mas se deslocando para o trabalho, então tem uma rotina ali bastante intensa. E de repente isso some da sua vida, então o seu cérebro, ele identifica isso como uma ameaça. Então gera sim uma insegurança, uma incerteza, e muitas vezes essa insegurança, essa incerteza pode fazer com que as pessoas congelem, ou não saibam o que fazer e ficam ali no modo de espera, ou eventualmente assumam o outro lado da moeda, que é sair fazendo rápido, correr atrás de qualquer vaga, de qualquer coisa. Então esses dois exemplos aqui mostram que esse processo, ele é um processo que pode ser difícil, mas ele pode ser vivido de formas diferentes, né? Porque se você não se organiza para passar por esse processo, você pode levar mais tempo do que você poderia nesse processo. Então, o que eu percebo, e as pessoas vêm me procurando com muita frequência, com algumas perguntas, né? Algumas perguntas. Então, antes de eu falar dessas perguntas, que são as perguntas, por exemplo, que saíram no meu stories, quando eu coloquei o que você quer saber sobre transição de carreira, vou falar um pouquinho mais sobre mim, né? E eu acho que tem 5 coisas importantes que eu preciso falar sobre a minha história que me ajudam a entender um pouco desse processo de transição de carreira, né? A primeira delas é que eu sou psicóloga. Eu decidi fazer psicologia, justamente uma profissão para ajudar as pessoas, de alguma maneira, a lidarem com seus conflitos
de pensamento, com as suas emoções, com as suas necessidades pessoais e com seus desafios de vida, né? Então eu escolhi psicologia por causa disso. A segunda coisa que acho que me ajuda muito a trabalhar esse tema da transição é que ao longo da minha carreira eu tive 25 anos de carreira em grandes empresas e ao longo da minha carreira eu tive a oportunidade de trabalhar em RH. Eu trabalhei mais ou menos 20 anos como gerente de RH e desses 20 anos, 15 anos eu fui recrutadora. Então eu passei pela experiência de justamente escolher as pessoas que iam trabalhar na empresa e pessoas que estavam muitas vezes ou estavam empregadas, estavam buscando uma oportunidade melhor para aumentar seu salário, aumentar os desafios ou até mesmo para ter uma oportunidade de trabalho diferente. E também tive a oportunidade de trazer pessoas que estavam no mercado sem trabalho e que estavam ali buscando uma nova vaga. Então, diversas posições. Então, eu tive a oportunidade de fechar muitas vagas mesmo, ao longo desse período, desses 15 anos, entrevistando olho no olho profissionais muito qualificados que estavam buscando uma oportunidade. Além de ter sido recrutadora, eu acho que tem um outro fator aqui que fala muito sobre a minha experiência, que é essa disponibilidade para trabalhar a mudança. Então, eu posso dizer para vocês que, e eu imagino que vocês devam ter situações semelhantes, que ninguém começa na sua carreira já na posição que termina ela. E é muito interessante isso, como ao longo da vida a gente vai tendo oportunidades de mudar de atividade, mudar de carreira, aprender coisas novas e sabendo que não necessariamente a gente vai se aposentar naquela atividade que a gente começou lá no início, quando a gente ainda era muito jovem e começou a trabalhar, aprender no mercado de trabalho. Então, eu trabalhei com mais de 8 posições. Eu comecei com office girl, depois eu fui secretária, depois eu fui recepcionista, depois eu virei recrutadora, depois eu fui trabalhar como analista de comunicação e engajamento, depois eu fui trabalhar com processos, com agilidade, virei gerente de equipe, depois eu virei diretora. Então, todo esse meu processo de entender novas atividades, a Milena falou que mudou 3 vezes, é natural isso, olha, e vou falar, tá? A gente hoje, a população tá cada vez mais vivendo mais, graças a Deus, graças à tecnologia, à medicina e também a própria mudança de hábito das pessoas que estão mais preocupadas com a sua saúde, com o seu bem-estar, tanto físico quanto mental. A gente percebe uma longevidade muito maior da população. Então é natural que ao longo da vida a gente vá ter mais de um papel, mais de uma função naquilo que a gente executa, né? Então, beleza, tudo bem, 8 posições, foi isso que aconteceu comigo. E aprendi muito ao longo dessa jornada. E aí, por último, depois de 25 anos, assim como aconteceu com a Alice, chegou a minha vez, né? A minha vez de fato, passar por uma demissão. Então, além de ter vivido os 2 lados da moeda, de ter sido contratada, de ter contratado pessoas, eu também fui demitida. E passei por essa jornada numa reflexão muito intensa sobre propósito de vida, o que eu queria para mim, o que fazia sentido. E passei por uma reflexão justamente de pensar assim, eu, Fernanda, que vivi 25 anos no mercado corporativo, trabalhei com RH e passei por todas essas situações e trabalhava com transição de carreira, ajudando pessoas diariamente, em mentorias, em aconselhamentos, em trocas estruturadas. Como que eu estava passando por aquela situação de uma forma já foi difícil para mim, imagina quem não tinha essa experiência, né? Então eu comecei a perceber que no mercado existe uma quantidade absurda de soluções de consultoria e de processos para ajudar pessoas que foram demitidas, mas processos caríssimos, soluções que são absurdas, soluções que não são acessíveis, né? Então eu pensei, poxa, podia ajudar essas pessoas, né? Então acho que durante essa minha reflexão e essa jornada de carreira eu falei, como é que eu ajudo essas pessoas? Enfim, estou aqui hoje para conversar com vocês, falar sobre como a gente pode acelerar esse processo de transição depois de uma demissão. E aí eu vou pegar aqui as perguntas que eu recebi, porque eu falei para vocês que eu recebi algumas perguntas na minha live, né?
Então, eu acho que é fundamental eu trazer aqui quais foram essas perguntas que apareceram para mim. Eu queria começar pela seguinte pergunta, tá? O que fazer nos primeiros dias depois de ser demitido, tá? E aí eu pensei em mudar um pouco essa resposta. E aí eu vou responder o que não fazer nos primeiros dias depois de ser demitido, para depois a gente chegar no que fazer, tá? Então eu vou começar pela primeira reflexão aqui. A ansiedade que acontece depois da demissão, que é natural, normalmente faz a gente ter dois comportamentos. Ou a gente congela e fica ali dias remoendo a culpa daquela demissão, tentando entender por que foi a gente. Será que a gente fez algo de errado? Não poderia ter sido outra pessoa? Será que eu fui incompetente? Então você fica ali meio que remoendo aquele sentimento. Já tem gente que passa a bola para frente e sai agindo, né? Então esse exemplo que eu falei do Eduardo, né? Ele já queria no dia seguinte procurar emprego, só que ele não sabia por onde ele começava, né? Então, normalmente as pessoas, elas acham que é simplesmente sair, pegar seu currículo, atualizar ali a última experiência e começa a procurar um monte de vaga. Vai no site de emprego, pergunta para os amigos e sai disparando aquele currículo de todas as formas. Então, o que não fazer? Se desesperar nas primeiras 48 horas para você não tomar ação precipitada, né? Eu acho que essa é uma primeira dica que eu queria dar aqui hoje sobre esse assunto, né? A segunda é muito importante você pensar sobre a sua organização financeira. Por quê? Normalmente quando a gente sai do trabalho, a gente recebe ali uma indenização. Essa indenização ela pode ser maior ou menor a depender do tempo que você tinha de empresa, né? Então o que acontece? Aqui é até um dado importante, tá? Que eu acho que vale comentar. A maioria dos brasileiros, 1% dos brasileiros tem reserva financeira. Então a gente não tem aqui uma situação que as pessoas consigam se manter durante muito tempo sem trabalhar. A maioria, ela tem um curto espaço de tempo para se recolocar. Então, o que não fazer, né? Fingir que não tem nada acontecendo e continuar vivendo a vida como se o salário estivesse caindo na sua conta. Então essa é a segunda dica, né? É importante aqui fazer uma reflexão da vida financeira e olhar os gastos que você pode cortar, principalmente porque muitas vezes quando a gente está trabalhando a gente tem um padrão de vida específico e a gente tem gastos supérfluos que a gente não revisa. E quando você vê esses gastos, eles engolem o seu salário. Seja ali 2, 3, 4 streamings que você assina, Netflix e qualquer outro serviço de assinatura, seja um gasto que eventualmente você tinha o hábito e nem percebia. Então aqui é importante fazer esse cheque, tá? Então não sair ignorando a vida financeira como um todo, né? Então é muito importante olhar isso daí. Outra dica que é muito importante, que eu acho que ela está muito casada com essas duas, como você pode estabilizar a sua rotina. Porque quando a gente é demitido, quando a gente está trabalhando, na verdade, né? Então você tem hora para acordar, você tem hora para dormir, você tem hora para almoçar, você tem hora para tudo, né? E por mais que seja prazeroso, no primeiro dia você acordar e falar assim, nossa, agora eu posso dormir até tarde, o seu cérebro identifica aquilo ali como uma situação muito inusitada. Então vem uma ansiedade, vem um desconforto. Então, e os dias vão passando e você não tem o que fazer na sua rotina, essa ansiedade tende a te paralisar. Então, a primeira dica aqui organiza uma rotina de demitido. De verdade, uma rotina do que você vai começar a fazer para ter tempo para pensar no que você quer, para ter tempo para você estudar e manter sua mente ativa, porque aqui é muito importante. Você se desconectar e descansar? Sim, mas é importante ter o espaço para manter a mente ativa e é importante manter o tempo para você estruturar como vai ser a sua busca, para você ter um planejamento de como você vai procurar o seu trabalho, tá? Então, quando eu falo de rotina de estabilização, tem a ver com a gente conseguir equilibrar o nosso corpo e a nossa mente. Então, horário para dormir, horário para se alimentar, tem uma rotina mínima, tá, de horários, não tão rígida quanto você tinha antes.
se possível, se movimentar, fazer exercício, porque o exercício tem um papel fundamental na bioquímica do corpo e ajuda a diminuir essa ansiedade, esse estresse, essa tensão que fica, e o seu cérebro começa a acostumar mais rápido àquela fase de procura por emprego e a sua cabeça vai ficar um pouco mais limpa para você tomar melhores decisões, tá? Bom, outra situação que é importante que é não fazer nos primeiros dias. Sair mandando currículo sem estratégia, como eu já falei. Muita gente fica pega o seu currículo, faz uma atualização lá no última experiência e simplesmente manda para frente, né? E se você tem muito tempo de empresa, como eu, que vim de uma época, eu fui recrutadora há anos e durante um bom tempo não existiam as ferramentas de inteligência artificial, os currículos eram no papel, você mandava o currículo por e-mail, depois você passou a mandar o currículo por WhatsApp, mas as pessoas ainda têm muito na cabeça que o principal currículo é aquele que você escreve lá no Word, tem um modelinho que você copia do seu melhor amigo e você vai lá e só faz e submete aquele currículo para todas as vagas. Isso não funciona, gente. É muito importante entender que o mercado mudou, o mercado evoluiu. Hoje você tem inúmeras plataformas que usam tecnologia para selecionar os candidatos, você usa a inteligência artificial, inclusive. Então você precisa primeiro estar adaptado a esse modelo, para você conseguir seguir nesse modelo e procurar oportunidades que façam mais sentido e que essas oportunidades consigam te localizar nos sistemas de busca, porque você vai ter as palavras-chave certas no seu currículo, você vai ter o seu LinkedIn todo atualizado como deve ser, para justamente você conseguir, nesse processo, ser encontrado pelos robôs das inteligências artificiais e ser associado àquela vaga que você quer. Então é muito importante que quando você for se candidatar às vagas, o seu currículo tem que estar alinhado àquilo que você está buscando para aquela posição, né? Então tem um jeito de fazer isso atualmente. Ah, Fernanda, mas o que eu faço com o meu currículo antigo? Rasgo? Não. A gente usa também os currículos, né? A gente tem muita empresa no Brasil hoje, pequena empresa, que oferece boas oportunidades e que ainda faz um processo seletivo mais manual. Existe sim, né? Então você ainda vai encaminhar o seu currículo. Então você vai precisar trabalhar com essas duas realidades sim, tá? Então fica aqui mais uma dica. E por último, eu acho que tem a ver com essa questão de você primeiro ter uma rede de apoio nesse processo, porque essa jornada de procurar trabalho, ela dura em média de 6 a 12 meses, tá? Tem gente que encontra trabalho antes? Sim. Tem gente que encontra trabalho depois de 6 meses, depois de 12 meses, sim. Mas ela dura em média de 6 a 12 meses, a depender da função que você for ocupar. E principalmente se você está procurando manter o seu padrão salarial, aquele padrão que você tinha. Você pode até conseguir algo antes se você flexibilizar o seu padrão salarial. Mas eu acho que esse não é o objetivo, né? O objetivo é sempre evoluir e ganhar de acordo com aquilo que você sabe, com a sua competência, com o seu valor, né? Então é muito importante que nesse processo você tenha uma rede de apoio para trabalhar essa jornada que pode não ser tão rápida e você não se desesperar. Então, quando eu falo da rede de apoio, são seus familiares, seus amigos, pessoas até da sua igreja, pessoas que estão com você, então que você confia, para que você possa ir trocando esse apoio ao longo do processo. Mas aqui tem uma informação importante. Tem uma consultoria muito famosa no Brasil chamada LHH, que traz uma informação de que de que pessoas que não usam nenhum tipo de assessoria demoram 60% mais tempo para achar uma oportunidade. Então, se você tem condição de buscar um processo guiado com algum profissional ou com alguém que possa te ajudar, porque tem o conhecimento, existem muitos profissionais que fazem isso vai acelerar a sua recolocação. Então, só a título de curiosidade, por exemplo, se você ganhava R$4.000 e a cada mês que você deixa de trabalhar, R$4.000 a menos na sua conta. Então, faz essa conta e multiplica pela quantidade de meses sem trabalho. Então, às vezes, esse trade-off de fazer um investimento para um apoio de transição de carreira vai sair barato se você conseguir se recolocar mais rápido. Então, esse é um ponto que eu queria colocar sobre o que fazer e o que não fazer nos primeiros dias, tá? Então, essas foram
Essa foi a primeira pergunta que eu resolvi trazer dessa forma aqui. Bom, vamos falar sobre as outras perguntas que apareceram no meu Instagram. A outra que apareceu foi como essa sensação de fracasso ela passa. É muito interessante, né? Legal, a Melina falou, depois recomendo algum app de busca de vagas, depois eu vou colocar aqui pra gente poder falar. Então, assim, o que acontece? Essa sensação de fracasso, como é que ela passa, né? Na verdade, essa sensação de fracasso, ela vem depois que você é demitido, porque você começa a se culpar, né? Então, uma grande dica, e que eu faço muito isso aqui no meu processo aqui na jornada, primeiro é o profissional fazer uma reflexão do seu valor. Às vezes, a gente esquece o valor que a gente tem. Sabe, síndrome do impostor, começa a se boicotar, a gente esquece o valor que a gente tem. A gente esquece a nossa história, o que a gente já fez para trás, todas as evidências das nossas entregas, da nossa competência. Então, para a sensação de fracasso passar, pega um papel, vai lá e anota tudo que você já fez, de valor que você entregou no seu trabalho. Aquelas coisas que você fez que você tem orgulho, o que você foi elogiado, porque é importante você retomar essa consciência para você perceber que a demissão não é você, né? Então esse é uma dica fundamental. Outra dica aqui, como eu vou pagar as contas? Bom, essa é difícil eu responder, né? Porque eu não sei da vida financeira de cada um. Mas a dica que eu posso dar é realmente faz um raio-x financeiro, né? Olha o que você tem de dinheiro para receber, e é muito importante fazer todo um cheque da sua rescisão, tudo que você recebeu, e já coloca esse dinheiro numa poupança e organiza e faz uma programação, olhando ali quanto tempo de fôlego você tem. Em quanto tempo você consegue ficar sem trabalhar? E se você ficar sem trabalhar, esse tempo ele é curto ou ele é longo? Né? São 3 meses, são 6 meses. E o que você vai fazer se esse tempo aumentar? Então você precisa ter uma programação para inclusive saber se você vai precisar acionar um plano B o mais rápido possível, tá? Então essa é uma reflexão sobre como pagar as contas aí. Depois, uma outra pergunta. Eu deveria descansar ou já procurar um trabalho de imediato? Uma planilha super ajuda. Uma planilha super ajuda no comentário, né? Então, justamente, a gente tem esse kit no nosso projeto aqui, na nossa jornada de transição aqui, a gente tem um kit para fazer essa conta, para ajudar a fazer essa conta. Então, o que acontece? Nesse processo de descansar ou procurar trabalho, tudo vai depender do seu fôlego. Se você tem muito fôlego, você vai poder descansar mais e procurar menos. Se você não tem muito fôlego, você vai poder descansar menos e procurar mais. Então, na verdade, é importante descansar sim. É importante você descansar sua cabeça, você organizar seu tempo para você ter momentos de descanso ao longo do seu dia. Também não pode entrar naquele modo metralhadora e ficar o dia inteiro se candidatando à vaga sem parar para pensar e sem se dar um tempo para descansar. Mas essa escolha vai depender, sim, de quanto você tem de reserva, tá? Como encontrar vagas? Então, assim, hoje, o que mais tem as empresas, praticamente, as grandes empresas divulgam as vagas dentro dos seus sites. Você tem muita oportunidade dentro do LinkedIn, mas no LinkedIn, muitas vezes, os próprios recrutadores não divulgam vagas e usam o LinkedIn para buscar as pessoas que têm os perfis que eles estão procurando, né? Então, ao invés de divulgar uma vaga, eles saem procurando, usam o robô para achar esses candidatos. Por isso a importância do seu currículo estar bastante alinhado e adaptado a usar esse tipo de ferramenta. E obviamente, por incrível que pareça, ainda existe vagas que são divulgadas em grupos. Aliás, existe muito, tá? Principalmente grupos de pessoas que interagem entre si, tem pessoas de várias empresas, principalmente grupos de pessoas de RH. Ainda existem esses acessos onde as pessoas podem trocar. Existem comunidades que as pessoas trocam oportunidades. Então, existem esses caminhos. E a internet, e muitas vezes
aquele currículo naquele empresário que tem uma lojinha menor, ele recebe o currículo na mão ainda, tá? Ele ainda recebe. Então, o que mais que a gente tem aqui de dúvidas? Como é que eu posso atualizar meu currículo? Bom, hoje existem algumas formas de você fazer essa atualização. Então, inclusive, a gente disponibiliza aqui na nossa jornada algumas ferramentas para essa atualização acontecer, inclusive algumas ferramentas de inteligência artificial que vão te ajudar a fazer o seu currículo, tá? Mas hoje você pode buscar, inclusive você mesmo tentar fazer via inteligência artificial também o seu currículo. É um pouco mais difícil, porque você tem que dar os comandos certos, né, para as inteligências artificiais, você tem que ter ali também uma assinatura paga, mas existe essa forma de você conseguir construir e atualizar o seu currículo. E a última pergunta que apareceu para mim é como ir bem numa entrevista, né? Então, como que eu posso ir bem numa entrevista? Aí eu tenho uma dica para você, né? Como recrutadora, depois de muito tempo participando de processos seletivos e encontrando pessoas para posições, a primeira dica que eu vou falar é assim: você tem que ser você mesmo na entrevista. Você tem que ser genuíno, você tem que ser você mesmo. E você tem que ir para a entrevista com uma tranquilidade e uma certeza do seu valor. E sempre que possível, transformar aquela entrevista numa conversa. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas vão para um processo seletivo muito tensas. Então elas não sabem o que perguntam, não sabem o que respondem. Existem recrutadores que também não ajudam, que parece que querem criar ali uma tensão ainda muito maior no processo, que já é por si só um processo de avaliação e validação, tornando aquele ambiente ali um pouco difícil, ainda mais difícil. Então, a dica que eu daria, né, para se preparar para uma entrevista é treinar. É importante treinar em casa, treinar com um amigo, treinar com a esposa, treinar consigo mesmo, se preparar para as possíveis perguntas, mas quando estiver lá, tenta ficar à vontade. Porque quando você fica à vontade, o Rodrigo falou que aconteceu com ele ontem, uma situação como essa. Quando você fica à vontade, você faz as perguntas pro recrutador sobre a empresa, você demonstra interesse, você quebra o gelo, porque é muito importante nesse processo a empresa perceber quem é a pessoa que está ali sentada naquela mesa. Porque no final das contas, quem vai trabalhar é uma pessoa, não é um robô. Então a gente tem que conhecer quem que é aquela pessoa. Então, quanto melhor for o recrutador, quanto mais antenado, mais empático e conectado, ele vai dar essa oportunidade. Mas se ele não der, crie você. Essa é a minha dica. É isso, então eu trouxe aqui várias perguntas. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui para a gente poder responder. Bom, respondendo aqui as perguntas, acho que chegou a hora da gente falar um pouquinho dessa jornada, né? Então, assim, eu só queria compartilhar com vocês que a ideia é que essas lives a gente passe a fazer aqui a cada 15 dias, a gente vai trazer assuntos relevantes, vários assuntos sobre transição de carreira, além de todas as dicas que eu dou aqui no meu perfil, né? A Renata sugeriu que eu coloque perguntas que eu costumava fazer quando eu era recrutadora. Tá no forno, eu vou fazer um reel sobre isso, essa dica ela é ótima, porque existem os recrutadores raiz, que não são tão atualizados, que fazem as perguntas mais tradicionais. Me fale um defeito e uma qualidade sua. Por incrível que pareça, ainda existe gente que pergunta esse tipo de coisa. Mas não é o mais comum mais, né? Na verdade, as empresas elas querem saber com as suas perguntas o que você pode entregar de diferente, quais são as suas competências, quais são os seus skills, o que você entrega de valor, né, para aquela empresa. Se você está se candidatando a uma vaga, que experiência você já teve, que problema você já resolveu que pode ajudar a resolver o problema deles. Então seria mais ou menos isso. Mas depois eu vou postar essas perguntas aí que ajuda a testar, né? Então, assim, essa jornada de transição de carreira aqui, que a gente tem, quem quiser saber mais, só clicar lá na minha bio, tem lá o link do curso Eu Fui Demitido e Agora. É uma jornada de transição de carreira guiada,
São 30 dias de exercícios e são 30 dias de exercícios, aulas e muitas ferramentas, tá? E durante esses 30 dias, quem participa com um aluno dessa jornada de transição de carreira guiada, e é uma jornada acessível, posso te dizer, comparado com o que tem aí no mercado, quem participa dessa jornada participa de uma comunidade, e nessa comunidade a gente troca muita figurinha e também troca muito apoio, né? Porque você vai ter a oportunidade de trocar numa comunidade com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Estão procurando oportunidades, querem mudar de trabalho, querem encontrar uma forma de fazer diferente no mercado de trabalho. Então, o nosso curso, Eu Fui Demitida Agora, tem um método guiado em 6 etapas, por isso virada, né? E que basicamente passa por viver todo o impacto da demissão, né? Então entender o que aconteceu nesse período, nessa demissão, por que você se sente daquela forma, né? Por que no dia a dia você se sente angustiado, né? Também, então, nessa etapa de viver o impacto é muito importante para você colocar a cabeça no lugar. Depois vem a etapa de você conseguir pensar no que você é bom. Então a gente vai usar várias técnicas e ferramentas para olhar as conquistas, olhar tudo que você fez de valor e poder usar toda essa reflexão no seu novo currículo, no seu novo posicionamento. E aí já vem a próxima fase, onde a gente vai falar de construir novos caminhos, que é entender de fato o que você quer fazer, né? Porque muitas vezes quando a gente é demitido, a gente fica de saco cheio de trabalhar para a empresa, quer empreender. Aí é uma decisão mais difícil, tem que refletir sobre isso antes de você tomar uma decisão precipitada. Então, tem uma etapa que a gente provoca essa reflexão. Depois tem uma outra etapa, que é a etapa de atrair recrutadores ou destravar o mercado. É de como você vai ser encontrado pelos recrutadores. Algumas dicas que eu vou te dar como recrutadora para você, de fato, ser visto pelos recrutadores. Não só nos sistemas, mas na próxima etapa nas entrevistas, né? Como você vai trabalhar todo o seu networking para poder conversar com pessoas que você conhece, que podem te indicar, e indicação funciona assim, porque sim, existe uma rede de confiança e relacionamento, então quando as pessoas indicam, tem muito mais chance de você ser visto com outros olhos nos processos seletivos. E depois a gente vai trabalhar um plano, né? Como é que é esse plano de candidaturas, em quanto tempo você vai procurar essas oportunidades, de uma forma mais consistente, tá? E principalmente algumas dicas, como você vai falar da sua demissão na entrevista, como você vai negociar salário quando chegar esse momento, né? Então é muito importante eu te falar todas essas etapas para você saber o que está previsto nessa jornada de transição aí de carreira. Bom, estamos chegando ao final aqui da nossa live, e aí eu queria então trazer uma surpresa, uma novidade. Eu vou fazer um sorteio aqui de uma vaga para o meu curso, para a minha jornada, para quem tiver interesse. Quem tiver interesse e de fato quiser fazer o curso, tá? Só escrever aqui nos comentários, quero a minha virada, que a gente vai fazer um sorteio online agora, ao vivo. A gente vai fazer esse sorteio para oferecer essa jornada para alguém. Vamos ver se alguém vai ter interesse aqui. Eu sei que já tem gente que está aqui com a gente que vai fazer o curso, que já está fazendo o curso. E é ótimo. Eu queria falar para vocês que eu estou super satisfeita dessa conversa, espero que tenha sido útil. Escreve aqui gostei, se você gostou. Muita gente já bateu palminha, já falou que gostou. Então, escreve aí que faz sentido. Já teve gente que o Rodrigo colocou aqui que ele quer a virada dele. Maravilha. Ótimo, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, como o Rodrigo colocou que ele quer aqui primeiro, a gente vai... Rodrigo, você ganhou o acesso ao curso, então tá tudo certo. A gente se vê na próxima live, pessoal. Obrigado, boa noite. Compartilha aqui depois essa live quando a gente publicar. Curte lá o perfil e recomenda para quem você percebe que está passando por uma situação semelhante
e pode estar precisando de ajuda, a gente está aqui para isso, tá bom? Super obrigada, boa noite para vocês. Tchau, tchau.